Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 6, versículo 1 a 28. Daniel capítulo 6, versículos de 1 ao versículo 28. Daniel 6, desculpe-me. Vamos lá, vou fazer a leitura na versão NVI. Dario achou bem nomear 120 sátrapas. Melhorou, gente, o som? 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem ou nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicasses um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dar ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinasses. Ele continua a orar 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, ele não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a sua aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre.
O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo dos leões, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou a editar um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Amém? É lógico que aqueles que estão a cultuar conosco pela internet vai dizer assim: nossa, mas ele quebrou as regras da homilética, em que não se deve ler um texto tão grande. Mas numa fase em que nós lemos pouco Bíblia e que o povo perece por falta de conhecimento, eu ousei voltar à tradição dos meus antepassados, os meus antecessores, e ler o texto todo para você ver a fascinante história de um homem que viveu em um contexto não muito diferente do nosso contexto. O contexto sociopolítico e econômico da Babilônia, dos medos persas, não era diferente do nosso. É lógico que nós estamos vivendo um cenário complexo no Brasil, não é? Hoje, dia de eleição aqui dentro do nosso estado, nós sabemos o caos em que se encontra o estado e o que custa, para os cofres públicos essa eleição que foi inesperado. Mas sobretudo, queridos, a minha preocupação não é essa. Minha preocupação é no cenário do Brasil de uma forma geral. Nós vivemos uma crise, mas uma crise sem precedentes. E por conta disso eu escolhi pensar hoje, não pregar, refletir com vocês sobre a integridade em tempo de crise. Eu acho que nas redes sociais, por conta da greve dos caminhoneiros, por conta de tudo que está acontecendo no Brasil, as redes sociais fecharam comigo em um pensamento: o nosso problema não são os políticos, o problema do Brasil é a questão da falta de integridade. É que nós que estamos aqui nesse arraial hoje, nós que estamos cultuando em casa, eu pergunto a você: você é uma pessoa íntegra? O Evangelho de Jesus promoveu em você uma revolução no seu caráter, na sua personalidade. Você faz a diferença em um mundo onde a normalidade, dentro dos processos do jeitinho brasileiro, que contraria nossos princípios cristãos, faz de você uma referência, como Daniel foi no Império Medo-Persa. Eu acredito que o problema do Brasil é um problema de caráter, mas um problema de caráter pela ausência de Deus. O nosso cenário é um cenário que mostra que a nossa crise não é política, que a nossa crise não é econômica, que a nossa crise é em função da nossa falta de integridade. Nós nos corrompemos tanto que estamos vivendo uma crise de integridade sem precedentes no nosso cenário nacional, mas no cenário de forma internacional, no cenário do mundo. E quando a gente começa a pensar sobre isso, eu começo a pensar no dia de hoje. Fui na urna votar lá no meu candidato, Candidato não, na minha opção, porque ele não era o meu candidato, era a minha única opção. E aí eu comecei a pensar assim: mudam-se os governos,
muda o partido, os partidos mudam as leis, mas a corrupção, ela continua instalada em todos os segmentos da política nacional e internacional. Isso é uma realidade. Agora pense no nosso contexto. No Brasil, a Operação Lava Jato, ela não só trouxe um barulho, mas ela destampou os esgotos nauseabundos da mais repugnante corrupção já registrada no nosso cenário brasileiro. Queridos, e isso deveria nos deixar triste, mas também deveria nos desafiar a fazermos alguma coisa. Porque o que nós encontramos no nosso cenário é, na verdade, uma ratazana faminta em querer diluir, ou seja, em querer consumir todas as riquezas dessa nação em função dos seus interesses pessoais. Os escândalos se multiplicam e nós somos cúmplices e coniventes com isso, porque nós não tomamos uma posição de fazer diferença. Posição essa que Daniel tomou. Políticos sem escrúpulos se abastecem das riquezas da nação e deixam os pobres e estômagos vazios. Mas a minha pergunta é: beleza, esse é um cenário distante, mas trazendo para o meu contexto, para o seu contexto particular. Eu pergunto: a integridade doméstica na sua vida? O que foi que a fé produziu de mudança no seu caráter? O que foi que a fé produziu de bom no meu caráter, que fez que fizesse que eu decidisse andar na contramão, independente das circunstâncias? A fidelidade conjugal está ameaçada porque nós permitimos que a chamada arte moderna ou arte pós-moderna adentrasse as nossas casas através da teledramaturgia e através de outros segmentos, para que nós aceitássemos a destruição da família e a infidelidade conjugal como normal. Nós evangélicos aceitamos o divórcio com maior facilidade. Alguns evangélicos aceitam o aborto, alguns evangélicos aceitam a eutanásia, alguns evangélicos fazem a defesa da pena de morte, alguns evangélicos acreditam mesmo que tem que se respeitar o amor e as relações homoafetivas. Então nós vivemos o caos da integridade na família. A multiplicação dos divórcios por motivos banais são proclamados como uma conquista. O Brasil tem um orgulho hediondo de ser um país hospedeiro da maior parada gay do mundo. Quase 2 milhões de pessoas vão às ruas para fazer apologia, não é apenas a homossexualidade, mas a promiscuidade e libertinagem. E nós nos silenciamos. A pergunta para nós é: e nós evangélicos acabamos sendo questionados sobre a falta de integridade moral? Depois que você se converteu, o que foi que aconteceu em você? O que aconteceu na sua mente e no seu coração? Porque Deus nos chama para nós amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E eu acredito que amor não é um sentimento, amor é uma decisão consciente daquilo que Deus é e daquilo que eu sou em Deus. E a pergunta para nós é: você é íntegro nos seus votos? Integridade, querido, é ser e fazer o que você disse que seria e faria. E no dia que nós que estamos aqui, nós evangélicos, eu não estou falando da Cibapa, eu estou falando dos mais de 30% de evangélicos nessa nação, que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas que em nada contribuíram para a redenção social desta sociedade. O que é redenção social? É quando eu entendo que Deus me chamou, Deus chamou você, para que juntos nós exerçamos o papel que foi dado a Abraão, dizendo: Abraão, sê tu uma bênção, e benditas serão todas as famílias da terra por teu intermédio. Minha vizinha, seu vizinho, meu parente, seu parente, meu amigo, seu amigo, nossos companheiros de trabalho são abençoados por nós, porque nós fizemos um pacto e estamos aliançados com Deus. Aliás, será que nós estamos aliançados com Deus?
Integridade, querido. Você prometeu ser fiel ao seu cônjuge, você é fiel. Você prometeu orar com seus filhos e pelos seus filhos, você assim o faz? Você prometeu no dia que se batizou buscar o reino de Deus e a sua justiça e acreditar que todas as demais coisas lhe seriam acrescentadas? Você vive essa religiosidade efervescente, ou você é apenas um religioso nominal que cumpre um protocolo social de domingo bater o ponto vindo às celebrações da Cibapa? Porque ser evangélico nominalmente não contribui em nada para a redenção de uma sociedade que suspira e aspira por uma mensagem de esperança. Agora seja forte. A mensagem de esperança que o mundo precisa e que o mundo tem que ter, ela se chama você em Deus. Porque o mundo não precisa de religião. Você prometeu ser santo. Você prometeu viver integridade na escola, você prometeu viver integridade no namoro, você prometeu viver integridade no casamento, você prometeu viver integridade no comércio, você prometeu viver integridade na vida financeira, nas palavras, nos acordos. Você vive essa integridade para, olhe para mim, pegar uma pedra e querer atirar nos políticos? Pois eu quero dizer que Jesus está dizendo para você assim, ó: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que eles fazem ou deixam de fazer, será que não é reflexo daquilo que realmente nós somos e fazemos no nosso pequeno cenário de comando? Onde é o meu cenário de comando? O seu arraial, a sua casa, a sua vida. Aí você vai dizer: pastor, estamos em pleno século 21. Um dos ápices da sociedade pós-moderna é a desintegração da integridade. É para quem não tem relacionamento com Deus. É para quem não conhece o Senhor. É para quem não entende que o Deus que fez todas as coisas, que me amou, que te amou de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele tem interesse de salvar a todos, porque ele morreu por todos. Seja forte. Ele não morreu por você que pensa que é bonzinho, ele morreu para os ruinzinhos, como eu. Porque eu não sou melhor do que o estuprador, porque eu não sou melhor do que o adúltero, porque eu não sou melhor do que o mentiroso, porque eu não sou melhor do que o assassino, porque eu não sou melhor do que o ladrão. Eu sou tão pecador como eles. A diferença é que eu tenho uma indumentária e uns protocolos sociais para não sofrer sanções e penalizações jurídicos dessa nação. Mas a verdade, eu sou tão mau quanto todos eles. Eu não sei você, mas se você se acha bom demais, você precisa de Deus. Porque nós entendemos que existem exemplos bíblicos que mostram que nós não estamos lidando com personagens bíblicos como Daniel. Deus não está falando de um semideus. Daniel não faz parte da mitologia grega. Ele não é filho de Zeus. Ele é um homem sujeito às mesmas fraquezas e paixões que eu e você. Ele viveu num cenário de crise, de caos, de desconstrução social, de corrupção. O cenário de Daniel era de crise, mas ele não foi o único. Se você se desafiar e se permitir aprender à luz das Sagradas Escrituras, José foi íntegro, mas ele foi tão íntegro que ele preferiu a prisão a viver uma liberdade de pecados. Jeremias, por exemplo, ele preferiu a prisão, viver na prisão, a do que desfrutar uma vida de popularidade. João Batista foi tão íntegro ao preferir perder a cabeça do que perder a honra. Há pessoas que são íntegras em alguma área, em outras elas relaxam porque as conveniências lhe permitem isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você, nós podemos mudar esta nação, amém? Eu e você podemos mudar esta nação, amém? Mas você precisa mudar o seu coração diante de Deus. Você precisa mudar primeiro dentro da sua casa.
Você precisa mudar dentro do seu contexto familiar, porque nem seus parentes acreditam na mudança que você diz que sofreu. Porque quando eu falo de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, mas quando outros falam de mim, então o meu testemunho é verdadeiro. Sabe, eu não quero que você nem eu, a gente bata no peito e faça como aquele fariseu dizendo: ó Senhor, obrigado, porque eu não sou igual a este publicano, eu não mato, eu não roubo, eu te entrego os dízimos, minha família está alicerçada nisso e naquilo, fundamentos tipicamente humanistas. Quando a base do alicerce é: Senhor, eu sou pecador, que a tua misericórdia e a tua graça me alcancem em todo o tempo. Quando nós não entendemos isso, a gente não entende como é que um homem íntegro consegue ser íntegro num meio encharcado de corrupção. Pastor, é possível viver uma integridade no meio encharcado de corrupção? Eu estou falando para um auditório onde a maioria de vocês é funcionário público e a máquina pública é corrupta. É lógico que é corrupta. Agora deixa eu dizer, eu acredito que é possível sim, mas há um preço a se pagar. Há um preço a se pagar. E esse é o problema, é que nós não queremos pagar esse preço. A Babilônia, se você ler todo o texto, ela tinha caído, um novo império tinha se levantado, mas os homens que subiram no poder eram tão quanto corruptos aos seus antecessores. Mudou-se o governo, mudaram-se os homens, mas o coração do homem sem Deus é corrupto, é mau, e a corrupção ela não é institucional, ela é de ordem de natureza caída. É por isso que quando eu leio a história desse império, o absolutismo do rei do império babilônico, ele mudou para a descentralização do poder do império medo-persa. E quando esse império se instalou, o regime de governo mudou. Apenas o regime de governo, mas o coração do homem continua o mesmo. Olha para mim, deixa eu dizer uma coisa para você, seja forte com o que eu vou lhe dizer. Você pode até ter se tornado evangélico, você pode até ter se tornado membro da Cibapa, mas se o seu coração não foi visitado por Deus, você é um evangélico com todas as inclinações a viver a natureza caída de alguém que ainda não conheceu a Deus. E é por isso que o regime muda, mas o coração dos homens continua o mesmo. Querido, seja forte, eu preciso dizer isso para você no dia de hoje. Preciso que você pense nisso. É um grande engano eu e você pensarmos que as coisas vão melhorar em virtude das mirabolantes promessas dos políticos. Mudam-se os partidos, mudam-se as figuras, mas o espírito e a cultura do aproveitamento próprio e ilícito continua a mesma. Continua a mesma. Ah, eu acredito nesse candidato. Eu não. Eu acredito no Deus que põe e tira o homem. Dario, o rei Dario, nesse contexto, ele estava preocupado com o problema da corrupção. Olha que bacana, um rei, né? Um líder de uma nação, ele está preocupado com a corrupção. A palavra sátira significa que aquele rei, com uma visão descentralizadora, ele estabelece 120 prefeitos e 3 governadores. Ele está querendo mudar tudo. Ele constitui fiscais do erário público. E aí nós percebemos que aqueles que deveriam fiscalizar, controlar, eles acabam também se corrompendo. É dentro desse contexto, querido, que as riquezas caem no ralo dos exílios. A verdade é que naquele contexto e nesse contexto, a corrupção está tão ligada ao poder, que nas rodas mais altas do governo, naquele governo e nesse governo, nós encontramos alguém na cultura do aproveitamento e do levar vantagens. Agora, você vai dizendo, pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero dizer, é que eu e você, ao contrário do adágio popular que diz que uma andorinha só não faz verão, você pode fazer verão, se o seu caráter for transformado,
Se você for um homem de Deus, se você for uma mulher de Deus, você não precisa praguejar nem amaldiçoar a liderança política e governamentais, porque também você vai contra a Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades, porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Pastor, até a autoridade ímpia sim, porque elas chegaram lá de forma lícita, pelo meio lícito da escolha que eu e você promovemos. E como é que eu posso mudar isso, pastor? Esse é o desafio. A vida de Daniel nos mostra que é possível ser íntegro, mesmo cercado por um mar de lama de corrupção. Daniel, ele manteve-se íntegro, querido. Se você ler a história toda, ele manteve-se íntegro a despeito do ambiente. O homem não é produto do meio, amém? Diga comigo, o homem não é produto do meio. Você acredita meio nisso? Eu só acredito isso dentro da cosmovisão e da ótica cristã. No mundo materialista, de interesse próprio, egocêntrico, eu não acredito. Quando o homem não se vê como produto do meio, ele não vende a sua consciência. Quando ele não se vê como produto do meio, ele não negocia os seus valores absolutos. Quando ele não se vê como produto do meio, ele decide não se corromper. É uma decisão dele. Mas ele precisa olhar para si e se sentir especial. Hoje eu amanheci me sentindo especial. Sabe, quando você se sente especial? Não, eu não sou um acidente biológico. Não, eu não sou um acidente não programado de um planejamento familiar. Eu nasci com um propósito. Deus me criou a sua imagem e a sua semelhança, para que eu pudesse glorificar o seu nome. Mas eu não consegui enxergar isso, até me deparar com o plano de resgate dele, que é a pessoa de Cristo Jesus. Ei, nós estamos aqui nessa noite para pensarmos, querido, que a base da nossa integridade é a nossa fidelidade a Deus. Você não consegue ser íntegro se você não é fiel ao Senhor, se você não é fiel a Deus, se você não tem um relacionamento com Ele. É um tipo de relacionamento que você tem com Deus. É a espiritualidade alicerçada em fundamentos sólidos que faz com que você seja fiel a Ele e fiel também aos homens em todas as circunstâncias. A sua fé é a pedra de esquina da sua vida e da sua moralidade privada e pública. Olha para mim, nós temos uma capacidade de sermos hipócritas e demagogos. Parece que inconscientemente, quando nós dissemos assim, vamos à casa do Senhor, e a gente vem para a casa do Senhor, parece que a gente põe uma máscara social, uma máscara religiosa, e a gente começa a falar para um assim, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, querido, você realmente avalia alguém que é bom e ruim, aqui, sentado? Olha, dá uma olhadinha para a cara de um do outro, olha que tanta cara de santinhos, olha gente. Você pode medir o caráter dessa pessoa só por causa do perfume que ela está usando? Por causa da roupa que ela está usando? Ela pode estar maquiada com a Mary Kay perfeita. Linda! Acorda com ela sem a Mary Kay. Sim, é a bruxa de Salem encarnada em Palmas. Você dá para entender, querido? Nós temos uma capacidade de maquiar quem realmente nós somos, como nós queremos ser vistos, porque você vale o quanto você pesa. É essa a medida social. A vida de Daniel, ao contrário, ela nos prova que um homem pode permanecer íntegro, mesmo diante de um cenário de conspiração e corrupção. Daniel não é um super-herói. Daniel é um homem sujeito às mesmas fraquezas e paixões que eu e você. Daniel é um homem que tem vulnerabilidades inseridas na sua natureza humana. Ele tinha medo, ele tinha temores,
ele tinha paixões, ele tinha desejos, ele tinha inclinação. Não existe isso. Eu sei que uma boa parte de vocês ainda se não desprenderam-se ainda da palavra santo na perspectiva canônica. Palavra santo é alguém sem defeito, não é assim? Foi assim que venderam para nós. Santo é aquele que não tem defeito. Não é verdade. Santo é aquele que tem defeito, mas decidiu apresentar o seu defeito àquele que não tem defeito nenhum, Deus. Santo é aquele que é separado. E quando alguém diz para você, santinho, é mesmo, santinho, você tem que ser. No versículo 4 do capítulo que nós lemos, nos informa que Daniel estava num cenário de incômodo. Aqueles homens ruins procuravam uma ocasião para do que acusar Daniel. E essa palavra acusar significa um motivo, um pretexto que eles queriam para que Daniel fosse retirado do meio deles. E eles procuraram uma brecha na vida de Daniel. Então eles não o encontraram. Olha que legal. Já que eles não conseguiam encontrar um ponto fraco, eles tentaram atacar Daniel pelo seu ponto forte. E o ponto forte de Daniel era o seu relacionamento com Deus de forma inegociável. Ele não era apenas o cibapense de domingo às 17h30. Ele era um homem que se relacionava com Deus fora do arraial religioso, de segunda a sexta. Ele era o que ele era, aqui dentro e lá fora. Você é assim? E é dentro desse contexto aqui que eles então vão armar circunstâncias adversas. E essas circunstâncias adversas, elas não alteram as convicções de Daniel, porque as convicções de Daniel estão fundamentadas não na classe do curso Vida Cristã. As convicções de Daniel não estão fundamentadas apenas em cursos. As convicções de Daniel são empíricas. Ele sabe quem é Deus, ele sabe que Deus é o seu Senhor, ele sabe o que espera para ele na eternidade. Ele não abre mão do seu relacionamento com Deus, independente das filosofias humanistas, independente dos axiomas da fé. Ele tem um relacionamento com Deus. E quando você tem convicção, querido, ninguém remove de você. É como um militante do PT, você pode mostrar para ele todos os relatórios, ele continua PT. Brincadeira, respeito você que é do PT, viu, gente? Deixa eu voltar aqui. Você sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. As promoções e honra dos íntegros, olhe bem, as promoções e as honras dos íntegros incomodam as pessoas invejosas. Você sabia disso? Vou repetir de novo para você. A promoção e a honra dos íntegros incomoda as pessoas invejosas. Isso está lá em Provérbios capítulo 27, versículo 4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Quem? E aí, dentro desse contexto, eu vejo que Daniel, ele era fiel a Deus, ele era fiel ao seu Senhor. E aí eu entendo porque que ele era fiel às autoridades, independente do contexto de corrupção. Ele não negociava, não flexibilizava, ele exercia o seu mandato de fidelidade e de integridade para fazer diferença em um governo corrupto. Os inimigos queriam afastar Daniel do seu caminho de retidão. Como? Atacando a sua vida moral. E eles não encontraram nada. Então eles conspiraram contra ele através da sua religião. Agora olhe para mim. Eu sei que você já passou por esse contexto. Eu já passei. Com os meus 50 anos que vou fazer esse mês, eu entendo, querido, que a vida de Daniel prova que um homem pode ser íntegro, tanto na adversidade quanto na prosperidade. O problema é que nem sempre nós sabemos lidar com isso. Muitos fraquejam quando passam pelo teste da adversidade, não é verdade? Daniel não.
Ele foi íntegro quando ele chegou na Babilônia, chegado como refugiado, né? Chegado como cativo, como prisioneiro. Ele teve a oportunidade no estado de miséria de se corromper, mas ele permaneceu fiel. Está lá no capítulo 1 e capítulo 2. Agora ele está na posição da prosperidade. Ele foi o primeiro ministro da Babilônia, agora ele é um governador do reino Medo-Persa. Ele é um governador. Para você que não acredita em políticos, Daniel era um governador, viu? Seja forte. Oxalá eu quisesse que você se tornasse um prefeito, um governador. A minha dúvida é saber se você tem integridade para chegar até lá sem se corromper. Porque Daniel não se corrompeu nem na adversidade, nem na prosperidade. Ao contrário, ele era um homem que decidiu absolutamente ser alguém confiável. A integridade nem sempre nos ajuda a granjear amigos. Você sabia disso? Ao contrário, gente íntegra é uma ameaça ao sistema de corrupção. Sabia disso? Gente íntegra é uma ameaça literalmente ao sistema de corrupção. Por quê? Porque Daniel incomodava a equipe do governo de Dario. E quando você decide ser íntegro, você passa a ser um incômodo, e você precisa ser eliminado. Ah, pastor, isso não é bem assim, é assim. Um estudante que não cola é uma ameaça para toda a turma na sala de aula. Eu estou lá na sala de aula, e esses dias eu contei para vocês, estava na prova, e o meu colega dizendo para mim: pastor, a primeira. E a tentação que eu passei, se eu não dou, eu sou ruim, e a sala vai me excluir. Se eu dou, eu quebro um princípio. Então não dei. E ele veio furioso falar comigo: pastor, por que o senhor não me deu a cola? Eu disse: porque é errado. Não é errado. A Bíblia diz que o senhor tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Você entendeu isso? Como a gente relativiza tudo, né? O fato, querido, que nós vivemos, esse é o quadro. Um funcionário incorrupto, ele é uma ameaça para o sistema. Uma jovem ou um jovem que não transige no seu namoro é colocado como alguém antiquado. Um comerciante íntegro é uma ameaça para o sistema de propina. Esse é o nosso cenário. E é por isso que a redenção social, ela só pode acontecer com a redenção individual. Se Deus não passar a ser Deus na sua vida, nada muda no meu contexto de vida, nem no contexto social, aonde eu consigo colocar o meu pé. A vida de Daniel prova que a integridade implica em você fazer o que é certo quando ninguém está olhando, ou quando todos estão transigindo. Essa é a nossa cultura no Brasil, e nós precisamos mudar essa cultura. Como, pastor? Uma dorinha só não faz verão. É possível, porque em Deus somos mais do que vencedores. Em Deus faremos proezas. Todo mundo faz, todo mundo vai para o inferno. Você vai também? Todo mundo vai se lascar, porque não existe nada encoberto que não venha a ser revelado. Você já conheceu alguém que ficou rico ilicitamente e com o passar do tempo tudo não veio à tona? Você acha que eu consigo e você consegue esconder alguma coisa que a gente fez de errado, que não vai vir a público? Não existe segredos e não existe nada oculto que não venha a público. Besteira. O negócio é que o pecado nos cega, e a gente que se sente inteligente, na verdade temos o diploma de burro. Eu lembro quando eu entrei no seminário, todo feliz que eu ia fazer teologia. Seminário! E no seminário, até hoje eu guardo, eu tenho o meu diploma de burro. No seminário, sim, os caras fizeram uma festa lá, humilharam os calouros, e está lá o meu certificado.
atestamos para os devidos fins que o reitor Ebenezer tal, num lapso de memória, aceitou o quadrúpede Valmir Andrade Santos. A gente cega-se quando a coisa nos é oferecido com muita facilidade. Uma pessoa íntegra, ela procura agradar a Deus mais do que aos homens. Amém? Amém? Diga para o seu irmão, uma pessoa que procura agradar a Deus, pode dizer para ela desagrada os homens. Não tem como você agradar os dois. Não tem, é impossível. Ok? Por quê? Porque uma pessoa íntegra, que decidiu viver uma integridade a partir da sua experiência com Deus, ela não depende de elogios, ela não muda a sua rota por causa das críticas que recebe. Uma pessoa íntegra, ela cumpre a palavra empenhada. O seu aperto de mão é melhor do que um contrato celebrado. Daniel manteve-se íntegro apesar de haver uma debandagem geral do governo. Ei, se você não está preparado para entrar no governo que vai se corromper, então faça outra coisa. Faça outra coisa. A gente precisa entender que Dario era um rei, mas ele confiava em homens íntegros, poucos íntegros havia. A sua integridade, querido, pode atrair para você impopularidade diante de outros líderes, mas uma consciência cativa pelo Senhor é melhor do que elogios de homens. E o meu desejo é que você entenda esse contexto. Sabe o que eu aprendi com isso? É que piedade não é um impedimento para grandeza e promoção. Tem gente que diz, pastor, se eu for honesto não vou chegar a lugar nenhum. Você precisa se converter. Pastor, se eu não fizer assim, eu não consigo o meu objetivo. Você é incrédulo. Há trevas no seu coração. Você é alguém que se esconde na religião, mas você vai ser desmascarado em nome de Jesus. Porque Deus espera de você é que você faça diferença no mundo dos negócios, no mundo empresarial, no mundo como funcionário público. Você é um servo do Deus Altíssimo. Não negocie essa sua identidade. Não cobre das autoridades políticas aquilo que você não pode dar. E por isso que a importância aqui é, Daniel estava na Babilônia, José estava no Egito, e eles são notáveis exemplos de homens que foram bem-sucedidos. Eles pagaram preço, mas eles foram honrados na prosperidade, porque foram fiéis no pouco e sobre o muito Deus os colocou. E nós precisamos crer nisso, querido. Crer nisso. Quando a gente passa a entender isso, a gente começa a entender que aqueles que se corrompem para subir aos degraus do poder e da fama têm os seus dias contados. Deus é quem promove, aleluia. Deus é quem exalta, mas Deus também é quem humilha. Ele estabelece rei e depõe reis. A importância disso é que nós temos que viver uma verdadeira religiosidade, uma verdadeira religião. Você realmente é alguém que tem relacionamento com Deus? Seus inimigos, os inimigos de Daniel não encontraram nele falta de caráter, querido. Caráter. As pessoas não estão interessadas em saber em que igreja você é, mas se você tem caráter, e caráter é aquilo que você é fora desta tenda. Caráter é aquilo que você é quando você tem a oportunidade de levar vantagem em um contrato e você decide não levar vantagem. A profundeza da depravação humana exige que nós tenhamos esse relacionamento com Deus. Daniel, ele era fiel, ele era corajoso, ele era piedoso. Seu alvo era agradar a Deus, e para isso ele tinha que enfrentar a profunda depravação humana. Todo homem é depravado, não no sentido pornográfico, depravado de natureza caída. Todo homem é. Aqueles homens odiavam Daniel não porque ele praticava o mal. Olha que coisa. Eles não odiavam Daniel porque ele praticava o mal. Eles odiavam Daniel porque ele praticava o bem, numa sociedade de jeitinho e de levar vantagens. Eram homens bajuladores, homens que eram hipócritas para alcançar o fim que desejavam. Eles não hesitariam em matar Daniel. Gente assim gera e age na surdina.
Gente assim maquina nos bastidores, gente assim trama na escuridão. Agora olhe para mim, seja forte com o que eu vou dizer para você. Quando você se torna mais fiel, é o momento que você será mais perseguido. E é por isso que muitos retrocedem dessa posição de ser fiel a Deus. Integridade é você lutar contra as trevas. Integridade é você decidir aborrecer as trevas sendo luz. Integridade é você andar na verdade e produzir incômodo em quem anda no engano. O íntegro é uma ameaça aos corruptos. Amém? Vamos dizer juntos? O íntegro é uma ameaça aos corruptos. Vamos dizer juntos novamente? O íntegro. Essa integridade pode levar você a perder a cabeça. Mas se tem uma coisa que Satanás deseja, olhe bem, se tem uma coisa que Satanás deseja, é que você preserve a vida e perca seu testemunho. É o que ele mais quer. Ele prefere que você preserve suas vidas, mas você perca o seu testemunho. Daniel decidiu: não, eu perco a vida, mas o meu testemunho como embaixador do reino de Deus eu não negocio. É esse tipo de postura que vai promover mudança no Tocantins e mudança no Brasil, e produz mudança dentro do seu contexto, quando você deixar de ser um crentinho de meia tigela. Crentinho, sabe o que é crentinho? É aquele cara que ora assim, ó: Pai, obrigado Senhor, porque eu estou com esta mala cheia de dinheiro de propina, mas o Senhor sabe que eu vou dar 10% dessa propina. Sabia disso? Ah, pastor, eu estou roubando, mas eu estou sustentando missionários, viu? Você já viu isso? Já vi isso. Eu tinha uma ovelha, momento de crise, quando as passagens aumentaram. Vou simbolizar o valor para vocês terem uma ideia, né? Ele pegou já sem dinheiro, pegou comigo um dinheiro emprestado, arredondando para hoje, seria R$5 para pegar o ônibus cheio demais, cheio, muito cheio. O cobrador sem troco disse: o senhor pode sentar lá, quando chegar na parada final eu lhe dou o troco. Ele foi, sentou. A passagem era metade, né? R$2,40. Ele tinha que receber só R$2,60. É isso? Aí o cobrador, tanta gente olha para ele e diz assim: o senhor me deu quanto? O senhor me deu foi 10? Aí ele parado. O cobrador pega para ele e dá R$2,760 para ele, né? Aí ele pega, coloca no bolso. Chega na igreja e diz: pastor, tem uma benção para contar. Eu saí sem dinheiro nenhum, mas olha, no emprego eu não consegui, mas eu voltei com 7,60, né? Não é engraçadinho isso? Mas a gente faz assim. A gente não volta para a menina do caixa e diz que ela nos deu troco demais. A gente não enfrenta a fila porque o nosso amigo está lá na frente da fila e a gente não quer perder tempo e corta a fila respeitando todo mundo. A gente coloca o nosso carro na vaga do idoso, porque não tem tanto idoso assim aqui, né? A gente ocupa a vaga do paraplégico, do deficiente físico. Ah, porque não tem ninguém aqui, eu vou rapidinho ali, né? A gente abusadamente chega ali na JK que não tem para estacionar, a gente fica batendo papo e perdendo o tráfego. Gente, é assim, nas mínimas coisas. Quando você se torna mais fiel, você pode ser mais perseguido. Daniel é um homem que prefere a morte a transigir com a sua integridade. Ele sabia que estava sentenciado, mas mesmo assim, Daniel sendo perseguido, tramaram contra ele, ele não foge, ele não transige, ele continua orando ao Senhor como ele costumava fazer. As circunstâncias mudaram, mas ele decidiu continuar o mesmo. Ele aprendeu a ser íntegro na juventude e jamais mudou a sua rota. Mesmo como ancião, ele prefere a morte a transigir com a sua consciência. Sabe por quê, querido? Porque a verdadeira cova de leões de Daniel foi o seu quarto.
Foi lá que ele travou a sua maior batalha. Lá no seu quarto ele viveu momentos do Getsêmani. Lá no seu quarto ele foi tentado. Ele sabia que poderia ser destroçado pelos leões, mas ele decidiu não perder nem vacilar no seu testemunho. O diabo, querido, quer que nós preservemos a vida. Mas eu imagino Daniel e aquela mente malévola, aqueles pensamentos maus vindo na cabeça e diz assim: cara, deixe de ser tão extremista, é só 30 dias para você não orar, depois de 30 dias você volta a orar. Ora, se você abrir mão disso, parar de orar, você vai ser mais influente. Olha quantas pessoas, Daniel, você vai abençoar. É o mesmo parâmetro que Jesus passou em Mateus capítulo 4, quando Satanás disse para Jesus: para que tudo isso, Messias? Para que tudo isso? Todos os reinos são meus e eu te dou se prostrado me adorares. Queridos, nós temos um problema seríssimo de integridade. A nossa fé deve ir além da gente pensar somente na vida eterna. A nossa fé deve ir além de suplicarmos a Deus que dê-nos o pão nosso de cada dia. A nossa fé tem que ir mais além, deve pedir a Deus para mudar o nosso caráter, para que nós sejamos sal e luz nessa terra. Se nós não entendermos isso, você não vai entender porque que Daniel foi denunciado, ele foi preso, jogado na cova dos leões, mas ele não abriu mão da sua integridade. Mesmo que você morra por causa da sua integridade, eu preciso dizer para você que eu gosto disso. Bem-aventurados são os felizes, ou melhor, felizes são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Melhor que você seja perseguido por causa da justiça do que ser perseguido pelo roubo e desfalque que você deu. Melhor que você seja perseguido pela justiça, porque você ser denunciado e 4:30 da manhã a Polícia Federal entrar na sua casa, porque eles não mandam aviso, e não existe contratos que não sejam descobertos. Tenha cuidado, queridos, porque os caras, quando querem ter enriquecimento ilícito e são ímpios, ele usa as pessoas mais boas e mais ingênuas, e os mais espertos acabam sendo tragados por causa da sua esperteza. Daniel enfrenta a conspiração dos seus inimigos, não com armas carnais, mas com oração. Eu achei isso bárbaro. Versículo 10 e 11, quando eu estou lendo o texto: Dario, o rei, assina uma sentença irrevogável, mas a lei é maior que o rei, e daí Dario cai na arapuca da lei e da ordem. Não havia motivo para ele acusar Daniel, era o homem mais confiável, o homem mais reto, o homem mais íntegro, mas ele não podia livrar Daniel, porque assim como Daniel, ele também tinha caído na arapuca armada por homens ímpios. Daniel enfrenta essa situação em forma humanamente irreversível. O que você faria se uma situação irreversível chegasse na sua vida? Eu passei uma situação assim, e quando eu servia uma comunidade, estava contando para o pastor Cleves, e de repente alguém levantou um falso testemunho contra mim, e toda aquela comunidade que eu amava e tinha dado minha vida por ela, encheu galeria e auditório, e eu não tinha ninguém, a vontade que eu tinha era de fugir ou de me suicidar. Mas eu fui para a minha cova dos leões, e a minha cova dos leões é o meu quarto, a cova dos leões é o seu quarto. Se você não confiar em Deus, quem é que pode te socorrer? Quem poderá te livrar do homem mau? Quem? Quem pode socorrer você do colapso fatal? Daniel fez o que ele me ensinou a fazer, ele ora. E como é que ele ora? Do mesmo jeito que ele começou a sua vida cristã. Ele começou a orar com a mesma postura, no mesmo lugar, sem alterar o conteúdo da sua oração. A oração de Daniel, ela é constante, a oração de Daniel é regular, ele é confiante. A sua oração é cheia de gratidão, cheia de intensidade. Daniel não apenas orando, agradecendo a Deus pelo que está acontecendo, mas ele ora com gratidão, porque ele sabe que ele é inocente diante de Deus e diante dos homens. Ele faz súplicas. Ele pôs toda a intensidade da sua alma no seu clamor. Súplica, querido,
é uma oração com forte grau de intensidade. Eu não sei se você já orou assim, mas as entranhas da sua alma se rompem e dilacera o céu, atraindo a compaixão de Deus, e um sorriso se abre na sua face, porque você sabe quem tem crido e que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Você sabe que vale a pena confiar em Deus, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Você não teme o homem mau, nem daqueles que conspiram. Nós vivemos no meio de homens. Você não sabe quem é quem. Você não sabe se aquele que te elogia é seu amigo, se aquele que te critica é seu amigo. Talvez a pessoa que você confia é a pessoa que vai puxar o seu tapete, e você vai se esborrachar, vai se lascar, vai se quebrar. Mas a culpa não é dele, a culpa é sua, pela sua falta de integridade com o Senhor. Porque em Deus, querido, nós vencemos todas as barreiras. Ser membro de uma igreja evangélica não lhe dá vitória. O que lhe dá vitória é o seu caráter íntegro com a pessoa de Deus. Você é íntegro. Sabe, uma das coisas bacanas que a gente entende é que a integridade, ela começa com relacionamento com Deus. Um homem ladrão como Zaqueu, ele não só muda, como ele gasta toda a sua riqueza para restituir todas as pessoas que ele lesou. Cara, você vai dizer assim, isso é burrice, né? O cara está rico, aí ele se converte e ele diz assim: vou pagar todas as minhas dívidas. Aí alguém cheio do Espírito diz assim para ele: não, meu irmão, não faça isso. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e tudo. Oração do caloteiro: devo e não nego, pago quando posso. Safado. Você está aqui, mas e os irmãos que sabem o quanto você deve e você não está pagando? Pagar porque eu não posso ser uma coisa, pagar porque eu não tenho vergonha na cara é outra. Se eu sou íntegro, eu quero restituir todo mundo que eu lesei, no que eu posso. Jesus nos ensinou isso. Olha, eu devo para você 150, mas eu só posso pagar 30. Melhor eu receber 30 do que perder tudo, porque Ele quer ter o nome limpo na praça. Olhe para mim, a única coisa que você tem é o seu nome, e se o seu nome for sujo, você não tem nada. E o pior é se você é evangélico, você é uma vergonha para você, para a sua família e para esta igreja e para o reino de Deus. Mas eu amo você. Vamos lá. Você me perdoa? Me perdoe, seja forte. Diga para a pessoa que está ao lado: perdoe ele, que ele é assim mesmo. Pode dizer para ele: perdoe, que ele é assim mesmo. Tá bom? Eu quero terminar. Eu queria pregar mais 1 hora, mas o tempo não dá. Eu tenho que terminar. Daniel é um homem que nos ensina o que é ser honrado por Deus por causa da sua integridade. Você quer ser honrado? Então você precisa reconstruir a sua vida hoje. Hoje é o dia, porque é um dia de eleição. Não aspire por mudanças sociais e políticas no cenário político, se essas mudanças não acontecer na sua casa. Quando cuidamos da nossa integridade, Deus cuida das nossas causas, amém? Vou dizer novamente: quando nós cuidamos da nossa integridade, Deus cuida das nossas causas, amém? Você tem que ser crente. Ponha em ordem a tua casa, ponha em ordem a tua vida, arrume a sua casa, priorize ela. Apregoe um dia santo na sua casa, um dia de restauração, um dia de retidão. Daniel não podia administrar a orquestração dos seus inimigos. Ele não podia fazer o rei retroceder da sua fé. Ele não podia recusar a ir para a cova dos leões. Ele não podia fechar a boca dos leões, mas ele podia permanecer íntegro. Essa é uma decisão sua. Minha mãe era pequenininha, sem estudo, mas ela dizia: meu filho, 2 não brigam quando um não quer. Não é porque o outro se corrompeu que você tem que se corromper também.
Daniel podia orar, ele podia pôr a sua confiança em Deus, e ele o fez. Cabe a mim e a você a manter-nos fiéis. Cabe a nós velarmos pelo nosso testemunho. Cabe a nós honrar a Deus com as nossas vidas. Mas ao Senhor cabe nos livrar das garras do inimigo. Daniel creu em Deus e o anjo fechou a boca dos leões. Daniel creu em Deus e o Senhor defendeu a sua reputação. A gente tem que parar de ser desajustados gospel. A gente tem que parar de ter surtos religiosos. Nós precisamos manter o equilíbrio e a serenidade na vida. Pastor, eu não dou conta porque o meu temperamento é assim. Então procure um psicólogo. Procure fazer terapia. Mas quando você está em Deus e resolve viver integridade com Ele, Ele vai dizer para você e ensinar a você a dizer como Josué disse para a família dele: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seu filho está doente, a culpa é sua. Sua esposa está doente, a culpa é sua. Seu marido está doente, a culpa é sua. Não dê diagnóstico para o outro. Encare a realidade e batalhe com as armas. E essas armas não podem ser carnais, mas sim poderosas em Deus, para desfazer sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus na sua vida, porque Deus planejou você para o louvor da sua glória. Você não tem que ser crente de igreja, você tem que ser crente do Senhor. Você não tem que ser um homem de negócio, você tem que ser um homem de Deus fazendo negócios. Você precisa entender que o plano de Deus é que depois da sua morte haja um testemunho de louvor pela sua vida. Porque passaram-se mais de 2000 anos e nós estamos aqui louvando a integridade de Daniel. Ainda que estejamos mortos, as nossas obras devem continuar a falar. E para isso você precisa convidar Deus na sua vida. E para isso você precisa ir além da religião. Você precisa invocar o Senhor, viver no Senhor, pelo Senhor, porque para o Senhor é que nós conseguimos ver a redenção social se instalar na nossa cidade. Amém?